Então vamos seguir aqui, ó. Depois do CPF, eu não vou colocar como o campo e-mail, eu vou colocar usuário, tá? Porque pode ser o e-mail ou pode ser o CPF que ele vai utilizar para login. Então esse é o usuário na qual ele vai utilizar para login. Como no outro projeto do portal eu tinha colocado usuário, eu vou manter isso aqui. Aqui nós teremos as duas senhas, que é a senha normal e a senha criptografada, tá? Essa senha criptografada é só para dificultar em caso de uma quebra de senha. Okay? Existem programas que ficam tentando gerar a quebra de senha para poder fazer uma autenticação no sistema. E claro que quando ela é criptografada, ele aumenta essa dificuldade. Somente isso, nada além disso. Aí nós teremos aqui o campo nível, foto, ID e ativo. Tá. Eu vou colocar aqui, ó, nível, foto. Esse campo ID eu não vou precisar dele, tá? Isso era uma coisa específica do outro projeto que eu tinha. Então aqui acredito que não vai ter necessidade de utilização. Mas eu vou até colocar. Pode ser que depois nós precisemos aqui de trabalhar com ele. Então eu vou colocar ele aqui sim. Vou colocar aqui, ó, ID. Só que eu vou colocar aqui ID pessoa. Depois eu vou explicar um pouco mais ele. E aqui vem o campo foto, porque todos os usuários aqui do sistema, né, terão aí uma foto. Agora nós vamos configurar justamente o tipo de cada um dos dados e eu vou explicar esses dados para vocês. Tá? O ID é o que nós chamamos de chave primária dentro de uma tabela. Chave primária nada mais é do que um índice único dentro de uma tabela. Então, cada usuário que for salvo nesse banco de dados, nessa tabela aqui, ó, vai ter um ID, um número diferente. Para quê? Para que quando eu precisar excluir, por exemplo, o aluno ou aqui o usuário João, eu vou passar, né, a informação, exclua o usuário João com base no ID dele. Ou seja, quando o ID dele for igual, vamos supor que ele tem um ID de 5, igual a 5. E aí, nesse caso, ele vai excluir somente aquele registro. Se eu tiver dois IDs com o número 5, ele excluiria os dois. Então, essa é a chave única, ela nunca pode se repetir. Para que eu faça com que ela nunca possa se repetir, para que eu defina isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou arrastar essa barra um pouquinho para o lado, tá? Para ele mostrar as opções que estão aqui à direita. E sempre, para todas as tabelas, eu vou estar marcando esse AI aqui, ó, que significa Auto Increment. Tá? Todas as tabelas que nós criamos no campo ID, eu vou marcar essa opção. Automaticamente no Champ, ele já coloca ele como chave primária, tá vendo? Aqui do lado, no índice, ele coloca como primary. Isso significa que esse número é o índice primário, o índice único da minha tabela. Ele nunca vai se repetir, nunca pode ter uma repetição aqui nele. Eu vou voltar aqui novamente para a parte inicial, já configurei o que eu precisava para o primeiro campo, que é o campo ID. Agora eu vou configurar para os demais. Todos os dados de texto, tá? Todos não, mas a maioria deles nós colocaremos como varchar. Só texto muito grande, quando eu tiver, por exemplo, lá numa tabela que eu tiver que criar uma pergunta, uma resposta, que pode ter muitos caracteres, é que nós trocaremos para text. Então, quando for texto para salvar nome, CPF, o e-mail, senha, etc., nós utilizaremos o varchar, que aceita até 255 caracteres, tá? Ele recebe até mais, mas se for um texto maior, como eu falei, é melhor nós utilizarmos o text. Aqui ele quer saber qual o tamanho de valores eu vou colocar para aquele campo. Então eu acredito que um nome ele nunca vai passar de 50 caracteres. Então eu vou deixar 50, que é uma margem de segurança legal aqui para ele. Ué, mas para que definir isso aqui? Só para ele não guardar, né, informações aqui dentro do meu banco de dados, guardar um espaço dentro do meu banco de dados de forma inútil. Então vamos supor que eu coloque aqui, ó, 255 caracteres, mas eu sei que eu nunca vou utilizar mais que 50 caracteres. Então ele fica armazenando um espaço de 200 caracteres à toa, tá? Então isso é só para você definir esse armazenamento. Banco de dados, ele tem uma limitação de registro. Aqui, para você poder encher um banco de dados MySQL, são centenas de milhares de registros, às vezes até milhões de registros, aí, dependendo do tamanho desses registros. Então, quando você define esse tamanho de valores, você está organizando melhor essa condição aqui dentro do seu banco de dados, tá? Permitindo com que ele não guarde espaços que podem não ser utilizados ali. Então, você está melhorando essa questão aí, né, de otimização de espaço dentro do seu banco de dados. É muito importante. Outra coisa que é importante é que se o campo puder ser nulo, ou seja, se ele puder receber, se ele puder não receber um valor, tá, não obrigatório, você pode marcar aqui, ó. Mas aqui tem como o nome ser não obrigatório? Não tem. Ele tem que ser obrigatório, porque todo usuário
tem um nome, tá? O CPF dele, que é o identificador, todo usuário vai ter um. Ah, até quantos caracteres? 20 é o suficiente, nunca vai passar de 20. Então, aqui é só organizar e configurar cada um dos campos para que nós possamos, então, ter a nossa tabela aqui concluída. Eu vou explicar mais detalhadamente agora os últimos campos aqui na próxima aula e depois nas outras tabelas eu vou correr um pouquinho mais porque eu já vou ter falado dessas informações.